Se você tivesse a possibilidade de nascer de novo, você escolheria nascer diferente? Você escolheria um cabelo diferente, uma cor diferente, um olho diferente, uma estatura diferente? Ou quem sabe você escolheria nascer numa família diferente? Quem sabe nascer num país diferente? Você acha que quando você se olha no espelho assim, você acha que você está vendo algo de bom ou você acha que está vendo uma aberração da natureza? Você acha que você está vendo algo assim que é descartável? Nós vivemos num mundo cruel. Nós vivemos num mundo onde você vai encontrar de 10 pessoas, 9 que estão dispostas a te criticar e apenas um que vai te elogiar. Eu já falei aqui que eu não concordo com crítica construtiva. Eu acho que quem inventou a crítica construtiva se chama Lúcifer, Satanás, diabo, que é coisa do demônio. Porque quem vai te criticar não é quem quer o seu bem. Quem quer o seu bem não diz para você como você deve fazer. Quem quer o seu bem vai, faz e te mostra como se faz. Mas o mundo que nós vivemos é um mundo cruel, não apenas por causa da situação do ser humano. Jesus Cristo já nos advertiu que no fim do mundo a coisa seria terrível, o amor se esfriaria de quase todos. E é o mundo que nós estamos vivendo. E não apenas a ação humana, ela é prejudicial à vida de muitas pessoas, como isso tem uma influência espiritual. Quantas pessoas não vão para a igreja porque não se acham dignos de estar na igreja? E não se acham dignos porque alguém falou que essa pessoa que não se acha digna de ir para a igreja não deve ir para a igreja. E quem é que fala isso? Só pode ser Satanás. Certa vez eu convidei uma pessoa para ir para a igreja e falou assim: pastor, eu vou parar de fumar. A hora que eu parar de fumar, eu vou para a igreja. Eu falei para ele: mas onde está na Bíblia que você tem que parar de fumar para ir para a igreja? Eu não estou dizendo que eu concordo que você fume. A Bíblia não diz que fumar é pecado, mas se fumar causa câncer e o câncer destrói a sua vida, então tudo que você faz que destrói você como uma pessoa que Deus te fez, isso é pecado, isso é errado, é do mal, não é de Deus. E de onde vem isso? Isso vem lá dos antepassados. Exemplo, quando Jesus Cristo, indo da Judéia para a Galileia, ele atravessa a província de Samaria, e ali na província de Samaria ele se encontra com a mulher samaritana, e os samaritanos eram proibidos de ir adorar no templo de Jerusalém, e aquela mulher pergunta para Jesus: escuta, vocês fizeram um templo em Jerusalém, vocês judeus, e nos impediram de ir adorar porque nós somos samaritanos, uma raça mista, nós somos puros. Então nós fizemos um templo aqui no território samaritano, no monte chamado Monte Gerizim. Quem é que está certo? Vocês que estão lá em Jerusalém ou nós que estamos no Monte Gerizim? Lembra a resposta de Jesus? Nem vocês, nem nós. Porque o que Deus procura são adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não interessa se é numa capela, se é numa catedral, não interessa se é numa tapera. O que importa não é a mobília, não é a estrutura. O que importa é como nós estamos adorando. Porque nós podemos estar numa igreja cheia de grandes estruturas milionárias e não sermos adoradores. Isso acontecia no templo de Jerusalém. Jesus Cristo entra ali e chama ele de sepulcros caiados, de raças de víboras, dentro da igreja em Jerusalém. E aí, quando a gente olha essa ação do inimigo para nos destruir a nossa imagem, o principal objetivo de Satanás é destruir a sua imagem enquanto obra de Deus. Porque eu já falei aqui em outras oportunidades, você deve se lembrar, ou quem já me acompanha há algum tempo vai se lembrar, que na criação, quando você vai para Gênesis, Deus diz assim: haja árvores frutíferas, e houve. Haja animais domésticos, e houve. Haja animais selváticos, e houve. Haja separação entre águas, e apareça a porção seca, e apareceu. Dividiram-se os continentes, e por aí vai. Mas quando foi para fazer o ser humano, Deus não disse haja. Ele disse façamos. De tudo que Deus criou, tudo que existe no universo, a única obra que foi feita à imagem e semelhança de Deus
é você, o ser humano. É por isso que o inimigo está pouco se lixando com o lobo do cerrado, a arara canindé, o bioma, a mata atlântica, a mata amazônica. O que o inimigo sempre quis destruir é a sua imagem enquanto obra-prima da criação de Deus. O problema é que nós, muitas vezes, acreditamos nas mentiras do diabo. Certa vez, no interior de Minas Gerais, o pastor estava na igreja, num culto matinal, e um grupo pequenininho de pessoas estavam ali ouvindo a mensagem dele, e enquanto ele pregava, ele olhava a porta, uma praça do outro lado da porta, do outro lado da igreja, uma praça central, e ali um vendedor vendendo um produto, e aqueles produtos que a gente sabe que o vendedor aumenta demais, e um monte de gente cercando, e o pastor daqui pregando para o grupinho pequeno de pessoas em volta daquele vendedor. Quando terminou o culto, ele foi lá, esperou ali o homem vender o seu produto, chegou para ele e falou assim: escuta, por que eu estou lá dentro falando a verdade, tem poucas pessoas para me ouvir, e você está aqui fora falando a mentira e tem tanta gente para te ouvir? E o vendedor falou assim: é simples, doutor, é que o senhor fala a verdade como se fosse mentira, e eu falo a mentira como se fosse verdade. O diabo é o que da mentira? A Bíblia diz? É o pai da mentira. Tudo que o diabo fala sobre você é verdade ou mentira? É mentira. Se é mentira, por que você acredita? Seu aplicativo, abre em Números capítulo 13, versículo 30 ao 33. Números capítulo 13, versículo 30 em diante. Números está lá no começo da Bíblia, faz parte dos livros da lei, ou como o judeu gosta de falar, os livros da Torá. Os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, o 4º livro da Bíblia, capítulo 13, versículo 30. Acharam? Diz assim: então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel inflamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos, presta atenção, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos seus olhos. Vou repetir: e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E aí eu volto à minha pergunta inicial. Você acha que você poderia ser diferente? Você acha que você poderia vencer mais na vida? Você acha que você só não alcançou um projeto maior na sua vida porque as pessoas que alcançaram são pessoas melhores do que você ou que tiveram mais oportunidades do que você? Você acha que você é uma pessoa que vive do jeito que você vive porque, infelizmente, você não teve a mesma sorte que outras pessoas tiveram? Satanás, ele é especialista em destruir a nossa imagem. Sabe como que o inimigo começa a destruir a nossa imagem, feitos à imagem e semelhança de Deus? Destruindo a nossa autoestima. Diga: autoestima. Você já chegou num lugar que você se sentiu péssimo? Tinha vontade de enfiar a cabeça assim num buraco? Igual dizem que o avestruz faz?
Já aconteceu com vocês? Não está assim, parece que está todo mundo te olhando. Parece que está todo mundo te filmando ali. Sensação horrorosa, né? Tudo que a gente faz, a gente cruza o braço assim, parece que ficou ridículo. A gente coloca a mão assim, parece que também está esquisito. Aí a gente dá uma mexida, a gente vai no banheiro para ver se o look está direitinho. No Jardim do Éden, a Bíblia diz que Adão e Eva foram feitos também em imagem e semelhança de Deus. E no Jardim do Éden o inimigo entra para destruir o relacionamento deles. E o inimigo começa a destruir a vida de Adão e Eva, destruindo a imagem deles perante Deus, colocando eles contra Deus. É por isso que eu quero falar hoje com você sobre a vitória sobre a autoestima. A vitória sobre a autoestima. Vamos fazer um retrospecto dos hebreus. 50 anos escravos no Egito. Imagine se você tivesse nascido escravo. Você quis comprar essa calça? Você foi lá, escolheu, comprou. Se você fosse escravo, você não poderia fazer isso. Você usaria que a sua dona te desse, se não desse, você ficaria usando mulambo, né? Porque, afinal de contas, você é escravo, você não tem vontade própria. Você não poderia estar namorando com esse rapaz. Porque a sua dona não ia deixar. É assim. Se você fosse escravo, você ia fazer comida para os seus donos, mas você não ia poder comer. 450 anos, eles, como eu já falei aqui esses dias, numa outra mensagem, cresceram escravos e a história era de escravidão e a filosofia era de escravidão, a perspectiva era de escravidão, os sonhos eram de escravidão, tudo era de escravidão. E aí, Deus levar vocês para uma terra prometida. Quem disse que levaria eles para uma terra prometida? Hein? Fala mais alto. Deus disse que levaria ele para a terra prometida. Disse, Fernando? Sim, Deus disse. Então, se Deus disse que ia levar eles para a terra prometida, quem ia dar a terra prometida para eles? Deus. Mas e se lá tivesse os cananeus, heteus, amorreus, ferezeus e todos os eus que existem na terra? Quem ia lutar por eles? Deus. E aí eles saem do Egito e eles veem Deus abrir o Mar Vermelho, toda aquela história que eu já contei para vocês, e eles veem Deus agindo no deserto deles, veem Deus mandando a água, mandando o maná, mandando as codornizes, vê Deus mandando a coluna de nuvem durante o dia, a coluna de fogo durante a noite. A Bíblia diz que 40 anos a sola do sapato deles não se desgastou, um milagre atrás do outro, mas quando chega ali, a alguns dias da terra de Canaã, eles vão lá espiar a terra. E a sensação que eles têm é a pior possível. Eu me sinto um gafanhoto no meio desse povo. Eu não sei qual que é a sensação de se sentir um gafanhoto, mas de se sentir muito pequeno diante da situação. Às vezes a gente vai pensar assim, vou fazer, alguém chega e fala assim para você, por que você não faz uma faculdade? Aí você olha assim e fala, já passei da idade. Né? Não é para mim. Às vezes alguém fala assim, olha, faça uma viagem. Não é para mim. Às vezes alguém fala assim, olha, termina a faculdade, faça um doutorado. Fala, é muito longe para mim. Para mim não vai ser. Por que não? Queridos, quando a gente olha o projeto de Deus, a Bíblia diz que Deus afirma que Ele é que sabe os planos que Ele tem para nós. E muitas vezes, por não entender os planos que Deus tem para nós, nós permitimos que o inimigo minta. E mentindo, a gente acredita na mentira dele, destruindo a nossa imagem diante daquilo que Deus nos criou para ser. Importante isso. E aí o inimigo destrói a nossa autoestima. E para que você possa vencer essa autoestima, eu quero te dar alguns conselhos. Conselhos que eu daria para o povo hebreu lá no Egito. Em primeiro lugar, repita comigo. Deixe o meu passado no seu lugar. Quem aqui tem passado? Aquele povo que se sentia, aqueles homens que se sentiram como gafanhotos diante da terra que Deus deu, diante do desafio que estava diante deles, eles eram a quarta ou a quinta geração de escravos.
E eles não tinham coragem de enfrentar, por mais que Deus estivesse à frente deles. Eles não tinham coragem de lutar, por mais que Deus estivesse prometendo que a terra seria deles. Por quê? Porque a baixa estima era maior do que a fé que eles deveriam ter em Deus. Se existe alguém que é mestre em resolver conflitos e problemas e dar soluções, esse é Deus. Então, queridos, o passado, ele é uma escola que deve deixar apenas as lições. A nossa vida é feita de passado, e é importante a gente ter passado, mas o que você não pode deixar é que o seu passado interfira no seu presente. Aquele sistema de se sentir escravo, aquela escola de se sentir menor do que os egípcios, foi prejudicial na hora de assumir a promessa de Deus para a vida dos hebreus. Eles disseram, não vamos conseguir. Mas em momento algum Deus disse que a batalha seria deles. Deus disse assim, a batalha é do Senhor. A nossa batalha é do Senhor. Quem vai guerrear por nós é o Senhor, desde que você confie nele. A única coisa que Deus pediu a eles é que eles confiassem em Deus. E é por isso que, quando o inimigo baixa a nossa estima, ele diminui também a nossa fé. É por isso que é tão difícil ter fé em Deus, porque caminhar pela fé implica em total dependência de Deus. E depender de Deus não é fácil quando você quer estar no controle. Aqueles homens hebreus, eles olharam para os gigantes que habitavam a terra, eles olhavam para as nações que habitavam Canaã, e aí olharam para o passado e pensaram, não, nós nunca ganhamos nada, nós nunca vencemos nada, nós nascemos para ser um zero à esquerda, nós fomos criados numa terra no sentido um zé ninguém, então nunca vamos conseguir vencer. E essa autoestima afetou diretamente a fé deles. Porque Deus não disse que era para eles lutar, Deus disse que era para eles confiar. Confie em mim, só, apenas confie. Queridos, Cristo, quando Ele vem ao mundo, Ele não vem só para nos salvar do inimigo, Ele não vem só para nos salvar do pecado. Quando Cristo vem ao mundo, Ele não vem só para nos salvar das situações, das armadilhas que o mundo nos oferece, mas quando Cristo vem ao mundo, Ele veio para nos salvar de nós mesmos. Sabe por quê? Eu sempre digo que o pior inimigo que você tem é você mesmo. Ninguém tem a capacidade de convencer você de que você é um zero à esquerda se não for você mesmo. Eu posso chegar para você, Cabral, e falar horrores sobre a sua vida. Eu posso chegar para você e tentar te diminuir, te humilhar da pior forma que for. Mas se você tiver uma autoestima, você sabe quem Deus te fez para ser, você vai ouvir, vai entrar numa orelha, vai sair na outra e você vai continuar a vida. Porque o que importa não é o que eu falo, o que importa é que Deus fala sobre você. Amém? É por isso que quando Cristo vem ao mundo, Ele vem também para salvar a gente, da gente mesmo. Ele vem para levar você diante do seu espelho e falar para você assim, olha, isso aqui é precioso demais, foi eu que fiz você. Mas quando você começa a acreditar que o inimigo, na mentira do inimigo, de que você não pode conquistar a sua Canaã, porque você não nasceu para ser um conquistador, você nasceu para ser um serviçal, então você vai ser assim, porque aí você vai acreditar e vai determinar isso para você. Eu lembro como se fosse hoje, vestibular de inverno em Curitiba, numa reunião de homens, na igreja, chegou o César. César tem uma empresa de guincho lá em Curitiba. Cabeça branca, o César, na época eu tinha 35 anos, o César já tinha uns 60. E o César chegou todo faceiro naquela reunião de homens e tal. Eu falei, o que foi, César? Você está faceiro? Ele falou, rapaz, você não vai acreditar. Meu piá ia fazer vestibular, eu fui fazer também e passei. Em engenharia elétrica. Eu falei, para, César. Vai dizer que você vai fazer faculdade? Ele falou, vou. Estou velho, mas não estou morto. E eu com 35 anos já tinha morrido. Que a Sheila falava, meu bem, faz a faculdade. Eu falei, não, estou velho, meu bem. O que é você entrar na escola com um monte de menino aí estudando?
O César com 60 estava vivo, e eu com 35 já estava morto, porque eu pensava, não, isso não é para mim mais. E eu olhei aquele negócio e falei, rapaz, eu tenho que tomar vergonha na cara, eu vou lá. Fui lá, fiz minha inscrição no vestibular de inverno. Para minha surpresa, eu passei. O passado, ele pode roubar a alegria das pessoas hoje. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 3, versículo 13, ele diz assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Qual que é o seu alvo, Maico? Qual que é o seu alvo? Se você não tem alvo, você vive de passado. Né, Cris? Qual que é o seu alvo? Você é comandante da American Nacional. Né? Pode ser? Amém? Claro, por que não? Mas se a gente não tem alvo, a gente vive de passado. E o passado, muitas vezes, é instrumento do inimigo para dizer assim para uma pessoa que foi abusada na infância. E hoje, tenta um relacionamento, o inimigo vem e fala assim, olha, você é apenas um objeto. Lembra do que seu pai fez com você? E aí o marido que foi traído não consegue mais confiar ou na esposa ou no segundo relacionamento, e quando tenta se aprumar, o inimigo chega e fala assim, mas você não é um nada. Você lembra que a sua esposa te traiu? Ou o seu marido te traiu? E aí o inimigo gosta de ficar remoendo essas coisas. E queridos, vou falar uma coisa aqui que não é muito bonita não, mas eu cresci ouvindo minha mãe falar. A gente andava na roça, meu avô tem uma fazenda lá no interior de Minas. E um dia eu tive uma experiência ruim, porque eu estava brincando de correr no pasto. Meu avô plantava café e criava gado. E aí eu vi um monte de estrume de vaca assim, né? Aquele monte assim, sequinho, né? Cheguei e falei, vou dar uma bicuda naquele negócio ali. Rapaz, dei uma bicuda, mas vou bosta de vaca até na minha boca assim. Quem aqui já morou na roça já fez isso também. Fica rindo só de mim não. Rende Nath, lá naquele sítio lá em Minas Gerais, né? Aí minha mãe é filósofa, ela chegou e falou assim, meu filho, bosta quanto mais mexe, mais fede. Aprendi. Passado, a função dele é ser escola. Aprenda com o seu passado, mas não viva ele. Aprenda com o seu passado, mas não deixa ele interferir na sua história hoje. Aprenda com o seu passado, mas não deixa ele limitar os seus sonhos. Os hebreus estavam bem aqui, faltavam poucos dias para entrar na terra de Canaã. Era o sonho deles, mas o passado não deixou. Fomos escravos, nascemos para ser escravo, para ser serviçal. A gente não vai conseguir. Nós somos como gafanhotos. Eu me sinto como um gafanhoto. E por causa do passado, eles morreram no deserto. Que triste história. Quantas pessoas estão morrendo sem conquistar os seus sonhos? Talvez você que está me ouvindo aqui. Estão morrendo ou vendo a vida passar sem conseguir realizar o seu sonho, porque está preso no passado, porque acredita nas mentiras do diabo, porque deixa o diabo mexer e ressuscitar aquele monte de coisa que provocou sofrimento no seu passado e traz tudo isso até hoje. Antes de ir para o seminário, eu fiz um ano no IBEL, tive um professor chamado Ivan Ross, um neozelandês, radicalizado no Brasil há muitos anos, e ele disse assim, aprenda a tomar posse do amor de Deus. Deus às vezes te perdoa, mas a gente não se perdoa. Deus perdoa o pecado, mas a igreja muitas vezes não perdoa. O que importa não é o pecado, o que importa é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Isso é que vale a pena. Isso é que importa. Então deixe o seu passado no seu lugar. Segunda lição que eu te dou para você vencer a crise da sua baixa autoestima.
Repita comigo. Ouça, mas não viva as críticas. Tem muita gente que gosta de criticar você? Sim ou não? Tem muita gente que critica os serviços que a secretaria está fazendo aí? Deve ter. Tem muita gente que critica? Tem? Os bolos. Vai lá, compra, come, depois que come, fala que eu podia ter ficado melhor. Né? É bem assim. Pode criticar. Quer me criticar? Pode criticar. Mas não vou viver a sua crítica. Eu vou fazer aquilo que eu tenho convicção que Deus me chamou para fazer, aquilo que eu acredito que eu sou capaz para fazer. Um dia, acredite, alguém disse que eu era muito burro. Falou? Você é um burro, né? A irmã está rindo, já falou que você era burra também? Né? É assim, né? Um dia falaram para mim, falou, você é burro. Foi minha professora de matemática. 7ª série. Você é um burro. Isso teve um impacto tão severo na minha vida, que eu tenho sérios problemas com cálculo. Tem sérios problemas. Aquilo criou um bloqueio. Porque a minha professora de matemática falou que eu era burro. Por que ela falou que eu era burro? Porque eu não estava aprendendo. E não estava mesmo. Aquilo criou um trauma que até hoje eu tenho problema com matemática. O problema é quando às vezes a gente escuta que a gente é burro do próprio pai, da própria mãe. A gente escuta que é burro daquelas pessoas que nos cercam. A gente ouve críticas que são críticas pejorativas. Os hebreus, com certeza, nesses 450 anos, eles cresceram ali no Egito como escravos, ouvindo todo tipo de xingamento. Seu bosta, seu Zé Ninguém, você não vale nada, você é um escravo. Nunca vai ter nada, você depende da gente, você depende do meu pai. E os meninos iam querer brincar, não podiam brincar porque eles tinham que trabalhar. E aí ficava escutando gozação dos filhos da casa que eles trabalhavam, como escravos. E é isso que o inimigo gosta de fazer, meus queridos. Diminuir a sua autoestima, dizendo para você que você não é alguém que Deus te criou para ser. Você não pode acreditar. Todas as vezes que alguém chegar e falar algo pejorativo contra você, diga assim, arreda Satanás. A Bíblia diz assim, não é contra a carne ou sangue que a gente luta, é contra principados e potestades. Ou seja, então quando alguém chega para você, a pessoa, não vamos tirar a malignidade do coração de uma pessoa, mas ela pode estar sendo um instrumento de Satanás para desviar você de um caminho que o diabo sabe que é um caminho de bênção que Deus está preparando para você. O que importa, vamos repetir? O que importa é o que Deus pensa sobre mim. Amém? Tu nem aí o que os outros vão falar para mim? Se eu sou feio, se eu sou alto, se eu sou baixo, se eu sou magro, se eu sou barrigudo, se eu sou... Seja lá o que for, fala o que quiser, o que importa é o que Deus pensa de mim, porque Deus me criou para ser importante, Ele te fez para ser importante, é isso que você precisa se apegar. Lá em Jeremias 29:11, olha o que diz, presta atenção. Deus falando, eu é que sei que pensamentos tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus está dizendo, eu é que sei que pensamento tenho a respeito de você. Queridos, em último lugar, por mais que os hebreus deixaram de herdar a terra prometida por causa do passado, por causa das críticas que ouviram, os hebreus deixaram de entrar na terra prometida também, porque não acreditaram que eles tinham valor. Vocês acham realmente que se os hebreus não tivessem valor, Deus teria levantado Moisés? Deus teria aberto o Mar Vermelho? Deus teria sustentado eles 40 anos? Vocês acham que realmente se os hebreus não tivessem valor, Deus teria prometido dar a terra de Canaã para eles? Você acha realmente que se você não tivesse valor, Deus não teria te feito? Você acha que realmente se você não tivesse valor, Deus não teria enviado seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário em seu lugar? Você acha realmente que se você não tivesse valor, Ele não teria morrido e ressuscitado e derramado ao terceiro dia, derramado em Atos 2 o seu Espírito Santo?
Você acha que se você não tivesse valor, Deus não teria deixado as Sagradas Escrituras para te orientar, para que você vivesse a sua vida nesse mundo rumo à Nova Jerusalém? Você acha que se você não tivesse valor, Jesus Cristo não teria prometido que, depois de preparar lugar, voltaria para buscar, para nos levar para que onde Ele estivesse, nós estejamos também? Você acha ainda que você não tem valor? Você acha ainda que você não é importante? Quem prometeu a terra de Canaã não foi Moisés, foi o Senhor. E lá em Provérbios capítulo 21, versículo 31, diz assim: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória, a nossa vitória vem de quem? Diga, a minha vitória vem do Senhor. É essa a convicção que eles precisavam ter. Essa é a convicção que eles precisavam ter. Canaã não era um projeto dos hebreus, eles nem sabiam que Canaã existia. Canaã, na vida dos hebreus, era um projeto de Deus. Qual que é o projeto de Deus, Fernando, para a sua vida? Qual que é o projeto de Deus para a sua vida? Você acha que é só isso? Tem muito mais. Qual que é o projeto de Deus para a sua vida? Amém. Eu é que sei que pensamentos eu tenho, Laura, sobre você, diz o Senhor. Não deixe o inimigo mentir sobre você e te convencer que você não merece receber a herança do Senhor. Canaã era o projeto de Deus para eles. E eu já falei aqui, pega o mapa, vai lá no Google, procura lá, Rio Jordão. Olha aquela região inteira. Você vai ver que é um deserto só. O único lugar que produz alguma coisa e que tem esperança é Canaã. É por isso que até hoje vive aquela briga horrorosa lá entre palestinos e judeus. Porque é a região produtiva, é a região de prosperidade. O que Deus tem para você é muito maior do que você imagina. Muito maior. Só que o diabo vai te convencer de que você não merece, de que você não é importante, de que o que Cristo fez por você na cruz não vale a pena. Deus tem grandes projetos, meus irmãos, para a sua vida. Não deixe o inimigo roubar a sua alegria, não. Não deixe o inimigo roubar os projetos de Deus para você. Porque os hebreus, depois de ver a terra de Canaã, e de deixar que o inimigo usasse o passado, diminuindo a autoestima deles, que o inimigo mostrasse para eles que eles não eram importantes aos olhos de Deus, eles duvidaram da graça de Deus. Não entraram na terra prometida. Resultado, voltaram para o deserto. E passaram 40 anos no deserto, até que toda a geração que nasceu no Egito e saiu do Egito, do mais velho ao mais novo, morresse no deserto. A geração que nasceu no deserto nesses 40 anos foi a geração que entrou na terra de Canaã. Exceto a família de Calebe e a família de Josué. Dos 12, 2 apenas creram que Deus daria vitória. Não duvide da vitória de Deus, não. Quando tiver muito difícil a situação na sua vida, diga assim: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tem um salmo que eu declaro todo dia, 10, 15 vezes por dia: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Amém? Que eu quero que você viva uma vida de vencedor. Deus te criou para isso. Quem quer a sua derrota é o inimigo. Não deixe ele te convencer do contrário daquilo que Deus tem planejado para você. Se você acha que você poderia ser diferente, você poderia ser mais novo para um projeto, você poderia ter o cabelo assim, a cor assim, o olho assim, a estatura assim, ou você poderia ter nascido diferente, esquece isso. Deus te fez assim. E se Deus te fez, você nasceu para ser importante. E você nasceu para ser o vencedor, desde que você não olhe para trás. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus,